Olá, meus irmãos, um bom dia a todos vocês. É bom cumprimentá-los, é bom encontrá-los nessa sala que tem feito a diferença de forma tão positiva, constante, profunda na vida de tanta gente. Quero aqui também estender meu bom dia a você que é de outra denominação, a você que está um pouco distante aqui do Brasil, mas que de algum modo se faz presente também aqui conosco. É muito bom tê-lo a cada manhã, das 5 às 7 da manhã, participando conosco de um momento tão oportuno, tão consistente, tão espiritual, carregado de experiências compartilhadas uns com os outros. Nós estamos aqui numa série do livro Grande Conflito. Daqui a aproximadamente 2 semanas, nós vamos ter uma distribuição em massa desse livro. E, como foi dito anteriormente, a nossa intenção é que a gente compreenda a mensagem desse livro, que é tão relevante, um dos livros mais importantes já escritos por Ellen G. White. E hoje nós vamos explorar o capítulo de número 6. Eu quero dizer para vocês que quando eu leio cada capítulo e preparo esses materiais, esses PowerPoints, o meu coração vibra com algumas coisas que marcaram a vida de homens e mulheres que se dedicaram de forma impressionante a Deus no passado, impressionante. Dá vontade de pesquisar ainda mais, compreender ainda mais como Deus utilizou pessoas dedicadas, cheias de paixão, cheias de entusiasmo, cheias de comprometimento com a verdade. E por isso eu queria convidá-los, antes de mais nada, a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo número 13. 2 Coríntios, capítulo número 13, para a gente utilizar esse texto, que aparece, inclusive, no capítulo 6, como base da nossa reflexão dessa manhã. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 13, e versículo de número 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Eu acho que esse verso, ele deveria ser aprendido por nós. Esse verso, ele é um dos versos que precisa ser entesourado em nosso coração, porque o autor aqui, inspirado, diz o seguinte: a verdade vai prevalecer. Não importa as barreiras, as perseguições, as intimidações, as dificuldades que a pregação vai ter, o ponto final que nós precisamos compreender é que a verdade vai prevalecer, custe o que custar. Então, por isso que Paulo diz, porque nada podemos contra a verdade. O ser humano é impotente, é incapaz, ele vai tentar calar a verdade, mas não vai conseguir. Então, se eu não posso contra a verdade, aí Paulo então explica, senão a favor da verdade. É isso que nós vamos encontrar hoje na experiência tremenda deste capítulo, que vai nos ensinar muito sobre como nós devemos encarar a verdade e quais foram os efeitos da verdade naquela época, na vida de dois grandes homens da Idade Média. O título do capítulo de hoje o título de hoje do livro Grande Conflito é o seguinte: Dois heróis da Idade Média. Vamos descobrir que heróis foram esses heróis e quais são as contribuições que eles deixaram para nós. Tá bom? Então vamos aqui agora compartilhar a tela. Como eu sempre tenho dito a vocês, nós temos um conteúdo ali no Instagram, PR Lucas Alves, você pode acessar e ter várias informações, várias reflexões que podem contribuir para o seu crescimento espiritual. Instagram, PR Lucas Alves. Bom, vamos lá então. Eu queria aqui apresentar esse mapa para vocês, porque, como foi dito ontem, o capítulo número 5 e o capítulo número 6, e daqui por diante, nós vamos encontrar várias referências à Europa, tá? Várias referências à Europa. Então, quando você olha aqui para sua extrema esquerda, você vai encontrar a Inglaterra, depois você vai encontrar a Alemanha, depois você vai encontrar a Boêmia, que é a atual República Tcheca. Então, hoje, o tema de hoje está justamente nesse pontozinho amarelo, que é a Boêmia, que de lá saiu nada mais, nada menos
do que John Huss. Na Inglaterra, como vimos ontem, saiu John Wycliffe. A pergunta é, como o evangelho chegou até a Boêmia, que é o capítulo número 6 de hoje? Bem, nós vemos que, através da França e através da Itália, nós vamos ver essa citação daqui a pouco, nós vemos que aqueles que foram fiéis, aqueles que pesquisavam, aqueles que compreendiam o que a palavra era para eles, frutos de perseguições, foram então procurar refúgio na Boêmia. Então nós temos fiéis que saíram da França e fiéis que saíram da Itália. Eu espero que esse quadro deixe bem claro para você essa projeção. Você tem, volto a repetir, a Inglaterra, tá? Depois você tem, antes você tem a França e a Itália, que levaram o evangelho até a Boêmia, e depois você tem os capítulos seguintes, logo depois, mais um pouco mais adiante, nós vamos encontrar a experiência e o ministério de Lutero, que, claro, aconteceu na Alemanha. Ellen G. White diz algo bem interessante sobre esse processo. Ela diz assim, muitos dos valdenses e albigenses, pela perseguição, expulsos de seus lares na França e na Itália, note o mapa aqui anterior, França e Itália, tá? Foram à Boêmia, como acabei de dizer, a atual República Tcheca. Posto que não ousassem ensinar abertamente, zelosos trabalhavam em segredo. Assim, se preservou a verdade, a verdadeira fé de século em século. Antes dos dias de Hus, houve na Boêmia homens que se levantaram para condenar abertamente a corrupção na igreja. O Grande Conflito, página 98. Então, nós encontramos aqui John Hus, que nasceu em 1369, pouco tempo antes da morte de Wycliffe, e morreu em 1415. Então, ele era da Boêmia e teve contato com a verdade por influência dos albigenses e também dos valdenses, que vieram da França e também vieram da Itália. É interessante nós percebermos que a fúria dos inimigos da verdade agora prevalece contra nós, mas não será para sempre. Levantar-se-á um dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. Você pergunta, o que essa frase, esse pensamento tem a ver com o estudo de hoje? Essa frase foi dita por alguém que havia sido perseguido, porque muitos foram perseguidos na Boêmia e muitos foram levados até a morte de fogueira. E um deles, no momento que estava sendo morto, há alguns registros que nós encontramos aqui, ele faz a seguinte declaração: vocês poderão se levantar contra nós, mas não será para sempre. Ou seja, essa perseguição, esse desejo insano, inconsequente, de calar a nossa voz, de impedir a nossa influência, não vai durar para sempre. Por quê? Porque vai se levantar um dentre o povo comum, sem espada e nem autoridade, contra ele não poderão prevalecer. E quem seria, então, essa pessoa? Nós vamos encontrar que essa pessoa, nada mais, nada menos, é um dos dois heróis da Idade Média, que é John Huss. E John Huss, é interessante nós percebemos o seguinte: John Huss ele era filho de uma viúva, porque o seu pai já tinha praticamente morrido, ele não estava mais na vida, não estava mais presente na vida de Huss, e quem cuidou dele foi a sua mãe. Então, a sua mãe, ela passou, então, a cuidar dele de forma tremenda, de forma piedosa, de forma dedicada. E a mãe, ao educar o seu filho, levou o seu filho para a capital da Boêmia, que era Praga, e lá fez com que o seu filho fosse completamente dedicado a Deus, aos estudos, para que servisse completamente a Deus, com qualidade, com eficiência, com dedicação, com paixão e também com entrega. E aqui nós vemos uma citação que me chama muito a atenção, que é o seguinte: a citação é essa aqui. Foi acompanhado na viagem por sua mãe, viúva e pobre. Não possuía dádivas nem riquezas mudanas para conferir ao filho.
Mas aproximando-se eles da grande cidade, ajoelhou-se ela ao lado do jovem sem pai, invocou-lhe a bênção do Pai Celestial. Pouco imaginara aquela mãe como deveria sua oração ser atendida. Que coisa impressionante, que coisa linda, né? Como isso toca nosso coração. A mãe se ajoelha, olhou para a cidade, sabia que lá havia um futuro para o filho e faz uma intercessão pelo seu filho. E ela não saberia, naquele momento, as consequências da oração que ela fez de joelhos dobrados, com o seu filho, consagrando para o futuro que estava diante dele. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui, hoje, pelo Zoom, pelo YouTube, pelas plataformas que compartilham esse conteúdo, há muitas mães. Há muitas mães. Eu quero dizer uma coisa para você que é mãe. No capítulo, se eu não me engano, de amanhã, e alguns capítulos posteriores, é incrível nós observarmos que os reformadores tinham algumas coisas que me chamam demais a atenção. Primeiro, uma paixão intensa pela Bíblia, uma coragem impressionante, uma dedicação exclusiva. Mas muitos deles tinham algo em comum, a influência da mãe ou do pai na vida deles de forma assim, muito impactante. Mas como o contexto aqui fala de forma mais específica da mãe, eu quero dizer para você, mãe, não deixe de interceder por seu filho. Não deixe de interceder por ele todos os dias. Talvez você não saiba as consequências das suas orações. Talvez vocês não saibam até onde as suas orações irão alcançar os seus filhos. Talvez vocês não tenham ideia, mas dentro do plano e da providência divina, Deus atenderá muitas dessas orações que estarão em completa conexão à vontade dele. E Deus vai abençoar muitos filhos através da intercessão de suas mães. Mães, em nome de Jesus Cristo, utilize a sala 57 para dizer para Deus, Deus, que o meu filho ou os meus filhos vivam os teus planos para eles. Que os meus filhos vivam todos os sonhos, todos os projetos, todos os ideais que o Senhor tem. Não importa quem seja o seu filho, não importa quem seja a sua filha, não pare de interceder por eles. Não pare de pedir por eles. Não pare de jejuar por eles, porque Deus vai levantar uma geração comprometida, fiel, corajosa, resoluta, abnegada, fervorosa, consagrada. E isso será consequência de mães e pais que oram. Se nós esperamos que a igreja passe por um grande reavivamento, por uma grande reforma, e lá no passado nós vimos alguns alicerces que foram postos, eu não tenho dúvida que esses alicerces deverão ser redescobertos e deverão ser postos nos dias em que nós estamos vivendo, que são os dias atuais. Então, por isso que eu faço um apelo, você que é pai, você que é mãe, nunca deixe de interceder. Se você quer um reavivamento nessa igreja, comece orando por sua casa e especialmente pelos seus filhos. Continuando, nós vemos que nessa cidade de Praga, Jerônimo estuda, faz faculdade, mas a sua mãe o deixa, mas ele encontra um amigo, um cidadão de Praga chamado Jerônimo, que depois se tornou intimamente ligado à Rússia, trouxera consigo ao voltar da Inglaterra os escritos de Wycliffe. Então, veja, Inglaterra, agora você tem Boêmia, atual República Tcheca, que trouxe alguns livros para Jerônimo. A rainha da Inglaterra, que se convertera aos ensinamentos de Wycliffe, era uma princesa boêmia. Olha aí agora essa coincidência. Então, a rainha que estava na Inglaterra, ela era boêmia, ou seja, do mesmo país de John Hus. E por sua influência, as obras do reformador foram também amplamente divulgadas em seu país natal. Então, muitos dos escritos de Wycliffe foram levados, então, para a Boêmia. É interessante nós percebermos uma coisa. Entre os pregadores que anunciavam o retorno à verdade, alguns deles foram silenciados. Então, o que eles fizeram? Eles começaram, então, a criar obras de artes.
essa obra que eu estou apresentando não é exatamente uma ilustração para que você tenha uma ideia. Então, muitos foram silenciados quando chegaram os ensinamentos de Wycliffe, e também, claro, pela influência dos albigenses e também dos valdenses. Os pregadores se multiplicaram na Boêmia. Só que, ao se multiplicarem, muitos foram silenciados. Só que muitos deles tinham uma habilidade tremenda para desenhar. Então, ali você vai ver os primeiros uma espécie de grafites ou outdoors que foram preparados naquela época nas paredes, em algumas paredes muito conhecidas, de onde havia muito movimento de pessoas, e lá foram construídos alguns quadros. Então, eles deixaram de pregar, mas utilizaram a arte para ainda pregar, não com a sua voz, mas com as ilustrações que eles faziam nos muros. E aí, alguns deles colocaram esse quadro: Jesus entrando em Jerusalém, sentado em um jumento, e carregado, claro, de humildade, porque não havia muitas condições, muitos recursos, e assim ele entra em Jerusalém. Simples e humilde, conforme foi registrado no livro de Isaías. Só que depois, ao lado desse quadro, foi também construído um outro quadro, um quadro do Papa, carregado de pompa, de brilho, de poder, de ostentação e também de riqueza. Então, isso se tornou, assim, uma espécie de outdoor em que, visivelmente, foi estabelecido o contraste entre Jesus, o humilde Jesus, e também o arrogante Papa, que se punha de forma muito mais superior do que o próprio Salvador. Essas imagens, posteriormente, elas foram apagadas, mas poucos dias depois, elas foram pintadas novamente para que os cidadãos da Boêmia, especialmente de Praga, soubessem quem era Cristo e quem era também o papado. Os quadros causaram profunda impressão no espírito de Hus, levando a um estudo mais acurado da Bíblia e dos escritos de Wycliffe. Embora ainda não tivesse ou estivesse preparado para aceitar todas as reformas defendidas por Wycliffe, via mais claramente o verdadeiro caráter do papado e, com maior zelo, denunciava o orgulho, a ambição e a corrupção da hierarquia. É interessante que, por isso, que me chama muito a atenção o verso que nós lemos hoje, é que, apesar da perseguição que ocorreu na França, da perseguição que ocorreu na Itália, da perseguição a Wycliffe na Inglaterra e da perseguição que estava ocorrendo nesse momento na Boêmia, eu volto novamente para o texto de 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque a verdade irá prevalecer. Então aparece na vida, como foi dito, na vida de John Hus, ninguém mais, ninguém menos que Jerônimo, que teve contato com os livros de Wycliffe, que veio da Inglaterra e que a rainha era boêmia. E aí nós vamos perceber algo, que Deus une esses dois homens, dois intelectos, dois líderes, duas pessoas altamente capacitadas. E me lembro de uma coisa que no livro Grande Conflito, páginas 103 e 104, diz assim: até aqui Hus estivera só em seus trabalhos. Agora, porém, se uniu na obra da Reforma Jerônimo, que durante sua estada na Inglaterra aceitaram os ensinos de Wycliffe. Daí em diante, os dois, olha para o detalhe, os dois estiveram ligados durante toda a vida e na morte não deveriam ser separados. Sobre o trabalho de ambos, a reforma se estendeu mais rapidamente. E aqui nós vemos algo que meu coração bate muito forte quando falo sobre isso. Parecia que John Hus estava sozinho, a princípio, que não tinha ninguém que olhava para ele, que não compreendia as suas lutas internas, a sua paixão, a sua entrega, o seu interesse por pregar. E aí, então Deus diz: olha, Jerônimo, eu quero você trabalhando agora com Hus. E aí você tem o título do capítulo, que são dois heróis, esses dois heróis da Idade Média, que é Hus e Jerônimo. E aqui eu vou dizer algo para você. Logo no início do nosso encontro de hoje,
o pastor Wagner disse assim: ninguém faz nada sozinho. E é verdade, ninguém faz nada sozinho. Deus poderia ter usado Hus sozinho, mas ele fez questão de dizer: você precisa de alguém ao seu lado, e colocou Jerônimo. Quero dizer uma coisa para você. Você pode ser carregado de talentos, você pode ter grandes privilégios, você pode ter muitos dons, talvez a sua oratória seja uma das mais refinadas, mais eloquentes, mais belas, uma voz extremamente suave, doce, agradável de ser ouvido, um conhecimento extremamente agudo, uma mente extremamente lúcida. Você pode ter múltiplos talentos, mas Deus não quer trabalhar com você sozinho. Assim como ele utilizou Jerônimo para apoiar Hus, ele sempre vai colocar alguém do seu lado. E aí lembre-se de uma coisa: quanto mais nós estivermos unidos na pregação do Evangelho, quanto mais nós estivermos conectados, quanto mais nós estivermos sensíveis às necessidades uns dos outros, quanto mais nós compreendemos que nossa missão ela é uma só, que nós não somos concorrentes. Nós estamos aqui no reino de Deus não para concorrer uns com os outros, nós estamos aqui no reino de Deus para cooperar uns com os outros. Escuta isso. Nós estamos aqui pela causa do rei. E na causa do rei, nós não estamos aqui para concorrer uns com os outros. Nós estamos aqui para cooperar uns com os outros. Meu irmão, escuta uma coisa. Eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós dois precisamos de Cristo. Porque nós temos um desafio muito grande. E nós precisamos dessa referência divina, que é Cristo, e essa referência divina, que é o Pai, e essa referência divina, que é o Espírito Santo, atuando no nosso meio, nos dirigindo, esclarecendo nossa mente, fortalecendo nosso coração, mas também nós precisamos uns dos outros. A nossa suficiência vem do Senhor, mas a gente nunca pode abrir mão do nosso apoio mútuo, da nossa motivação mútua, do nosso interesse mútuo, do nosso desejo de ver o outro crescendo, para que nós dois sejamos bênçãos no reino de Deus. Não se esqueça, nós somos chamados para sermos cooperadores e não concorrentes no reino de Deus. E com base nisso, eu queria dizer algo para vocês. É isso aqui. A salvação, amigos, é individual, mas a caminhada para o céu é em comunidade. E é por isso que eu quero dizer para vocês: em Cristo, nós encontramos salvação absoluta, plena e total. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa de um irmão caminhando conosco, lado a lado, nas lutas e nas lidas dessa vida, nos apoiando e de forma mútua e também de forma constante. Naquela época, tanto Hus como Jerônimo tiveram que lidar com a simonia, que era a venda de favores espirituais. Ou seja, você pagava os favores, você pagava a intercessão, você pagava pelo perdão e assim sucessivamente. E eles se levantaram contra isso de forma muito clara. Veio então o Concílio de Constança. Esse Concílio de Constança ocorreu para resolver dois problemas. O primeiro problema era a crise entre os papas, porque existiam ali a possibilidade de alguns papas concorrerem ao papado, e essa confusão, essa crise que havia dentro do papado foi enorme. E a segunda coisa era calar John Hus. E nesse contexto, John Hus, ele participa desse concílio para defender aquilo que ele acreditava. O Grande Conflito, página 105, diz assim: o principal objetivo a ser cumprido pelo concílio era apaziguar o cisma da igreja e desarraigar a heresia. Então, essa heresia estava ligada diretamente a Hus. Conseguintemente, os dois antipapas foram chamados a comparecer perante ele, bem como o principal propagador das novas opiniões, que foi John Hus. Então, John Hus ele foi julgado, John Hus ele foi condenado, ele admitiu que naquilo que acreditava, aquilo que pregava, ele foi intimidado. O imperador Sigismundo, ele tinha dado um salvo-conduto para impedir a prisão de Hus, mas mesmo assim Hus, ele foi preso. E aqui nós encontramos uma citação bastante interessante, que ele diz o seguinte: quando com o auxílio de Jesus, de novo, nos encontramos na deliciosa paz da vida futura,
sabereis quão misericordioso Deus se mostrou para comigo. Isso ele estava escrevendo para alguns amigos, né? Quando ele foi condenado. Quão eficazmente me sustentou em meio de tentações e provas. Interessante que o salvo-conduto dado pelo imperador não foi suficiente. Rússio foi preso. Esse salvo-conduto foi extinguido, foi atropelado, não teve significado nenhum. Mas ele disse o seguinte, que me chama a atenção, essa última frase: quão eficazmente me sustentou em meio de tentações e também em meio de provas. Tenho isto como certo, que a imagem de Cristo nunca se apagará. Quiseram destruí-la, mas será pintada de novo em todos os corações por pregadores muito melhores do que eu. É interessante você entender o contexto dessa citação que você está vendo agora. Essa citação que ele está tendo, lembra do quadro que foi pintado, que depois que foi apagado, foi pintado novamente? Hus estava preso. E quando ele estava preso, ele teve um sonho. E ele teve um sonho, olha que coisa linda, aleluia, viu? Ele teve um sonho do quadro de Jesus vivo. O quadro de Jesus não estava apagado na parede. E aí, então, quando ele acorda, ele envia essa carta para os amigos dentro da prisão e diz o seguinte: eu tenho isto como certo, que a imagem de Cristo nunca se apagará. Quiseram destruí-la, mas será pintada de novo em todos os corações por pregadores muito melhores do que eu. Que coisa fantástica, que coisa fantástica. Quando o nosso coração está na causa, nós vibramos por ela. Quando o nosso coração está na obra, no Evangelho, nossa alegria estará nela. O que me chama a atenção é que Rus tinha certeza de duas coisas. Duas coisas Rus tinha certeza. A primeira, ele estava seguro em Jesus Cristo. Primeira coisa, Rus estava seguro em Jesus Cristo. E a segunda coisa que me chama a atenção era a seguinte: estar seguro em Jesus Cristo era a primeira coisa. E que a verdade iria prevalecer era outra coisa. Não sei o que tem sido sua vida. Você está seguro em Jesus Cristo? Você está seguro em Jesus Cristo? O mundo está desmoronando ao seu redor, mas você está em paz. Tudo na sua vida está dando errado, mas você está em paz. Doenças, enfermidades, perdas, desemprego, perseguições, intimidações. Parece que o seu mundo, às vezes, está virando assim de ponta cabeça, mas você está em paz. Longe dos amigos esteve Hus, em uma prisão que o adoeceu, completamente desamparado por forças humanas. Ali dentro de uma prisão úmida, comendo mal, bebendo mal, dormindo mal, prestes a morrer. Mas ele dizia: o Senhor tem me sustentado. Amigos, amigos, amigos. Hoje nós vivemos um cristianismo que se Hus, se Wycliffe e se muitos reformadores se levantassem hoje e sentassem no banco de algumas igrejas evangélicas hoje no mundo, iria dizer: o que vocês estão falando? Vocês estão pregando o quê? Que tipo de pregação é essa? Que tipo de pregação é essa que vocês estão tendo que não tem renúncia? Que tipo de pregação é essa que vocês estão pregando que não tem abnegação, que não tem paixão? Que tipo de pregação é essa nesses púlpitos que vocês estão pregando, que vocês estão anunciando, que só fala de prosperidade, que só fala de bênção, que só fala de paz, que parece que hoje você nunca pode passar por nenhuma provação. A gente passa provação, amigos, não porque a gente gosta de sofrer. A gente passa por provação para exaltar o Deus que nos sustenta no meio das provações da vida. A gente não fica obcecado procurando provações, mas a gente não pode tirar das Escrituras uma coisa, que é um ensinamento que nos mostra no passado e no presente, que nós vamos passar dias difíceis. E dias difíceis vão demonstrar o tamanho da nossa fé. E dias difíceis vão nos demonstrar aonde nós estamos alicerçados. E que, em nome de Jesus Cristo, independente de quem você seja, ou de quem você é, esteja alicerçado em Jesus Cristo, porque a história vai se repetir. A história vai se repetir.
mas que a gente tenha uma experiência tão profunda com Deus, que a gente possa dizer: eu fui tentado, eu fui provado, mas eu estou em paz com Deus. E a imagem de Cristo nunca será apagada, porque a vida cristã não é o que eu faço, o que Cristo faz em torno de mim. Não é que Cristo eu seja o centro e Cristo tem que trabalhar o tempo todo ao redor de mim. Cristo é o centro e eu trabalho em função dele. Vivo em função dele. Abro mão de muitas coisas em função dele. Para ele morro. Eu posso adoecer, mas eu continuo caminhando com ele. Eu posso derramar lágrimas, mas continuo caminhando com ele. Sabe o que é isso, irmãos? Cristianismo maduro. Nós vivemos em uma geração que está sendo ensinada a viver um cristianismo sem raiz. E cristianismo sem raiz não produz fruto. E que, pela graça de Cristo, o nosso cristianismo reflita Cristo, a resiliência de Cristo, a dependência de Cristo, mesmo nos dias mais escuros. Nós vamos encontrar algo que nos chama também a atenção nessa experiência de Russell e também de Jerônimo, é que ele foi chamado para negar a Cristo. E ele respondeu: com que cara, pois, contemplaria eu os céus? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o evangelho puro? Não. Aprecio sua salvação mais do que este pobre corpo, ora destinado à morte. Não vou abrir mão. Mas, Russa, a fogueira vai ser acesa. E assim foi. Foi colocada uma espécie de mitra em Russ. Na cabeça dele estava escrito: herege, herege. E mais ou menos isso, servo de Satanás. Foi colocado. E ele foi destinado à fogueira. Mas ele disse: eu não vou abrir mão. Quem você é? Qual o seu endereço? Qual a sua história? Qual a sua experiência com Deus? O que você tem passado? Você tem sido chacoalhado? Você tem sido convidado pelas provações a abrir mão? Por causa do sábado? Porque você só encontra emprego por causa do sábado? Por causa da faculdade que você tem que estudar também no sábado? As provações da vida que estão ali acompanhando e você vai abrir mão disso? Você vai abrir mão da sua fidelidade por conforto? Você vai abrir mão da sua fidelidade por causa do reconhecimento? Você vai abrir mão da sua fidelidade para você estar bem com todo mundo? Você vai abrir mão da sua fidelidade, onde as pessoas te olhavam de uma maneira, agora vão olhar de outra, porque você cedeu? Olhe para mim, em nome de Cristo. Nunca ceda, viu? Nunca abra mão, viu? O Deus tão grande que chamou você para uma experiência real, ele suprirá todas as suas necessidades, todos os seus pedidos que estão aí dentro do seu coração e toda a força que você precisa para prosseguir, Deus tem em seus braços para carregar você. Nunca volte atrás. Deus não chamou você para olhar para trás e tirar a mão do arado. Deus chamou você para perseverar. Pastor, está difícil. Eu sei que está difícil. E está difícil para todo mundo que quer ser fiel. Está difícil para todo mundo que quer ser íntegro. Está difícil para todo mundo que quer ser honesto. Está difícil para todo mundo que quer depender de Deus. A vida não é fácil, meu irmão. A vida é difícil. Evangelho de glamour não existe. Isso é fake. Isso é artificial. Evangelho na raiz, na vida. A gente sofre. A gente entra em angústia. A gente tem medo. A gente derrama lágrimas. Tem sofrimento. Estão ensinando aí para você o evangelho que Paulo falou em Gálatas. É outro evangelho. O evangelho que dá tudo certo, o evangelho que a cama tem que estar forrada, o evangelho que todas as orações são ouvidas, o evangelho do conforto, o evangelho que você tem que contar todo dia assim, é bênção, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Não dá certo tudo em nome de Jesus. Não dá certo. Você vai orar e o doente vai morrer. Você vai orar e o emprego vai demorar
muitos anos para aparecer. Você vai orar e algumas coisas não acontecerão como você espera. E aí, você vai depender do resultado das suas orações ou vai depender da providência de Deus, que está acima dos resultados das suas orações? Aprenda a caminhar com Deus. Porque o Cristo Jesus, o Cristo vivo, disse assim: no mundo vocês terão tribulações. Tribulações. Às vezes, as tribulações estão ao nosso redor, às vezes estão aqui dentro, no nosso peito. Tudo dizendo assim: pare, pare, desista, se entregue, joga a toalha, viva de qualquer jeito. E eu quero dizer para você: persevere, persevere, levanta a cabeça, continue, 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 porque nunca as nossas tribulações daqui poderão ser comparadas com o peso da glória de lá. Nunca, nunca, pastor, nunca. As tribulações daqui nunca podem ser comparadas com os pesos de glória que teremos por lá. O curso não voltou atrás. E ele insistiu. Quando foi colocado na fogueira, mais uma vez alguém pediu para que ele se retratasse. E aqui nós encontramos: renunciarei eu? Não me julgo culpado, não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi, que tudo que preguei, assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e da perdição. E, portanto, olha o que ele disse, gente: muito alegremente confiarei com meu sangue. Confirmarei alegremente com meu sangue a verdade que escrevi e que preguei. Fantástico isso. Você não acha? Eu vou confirmar com meu sangue a verdade que escrevi e que preguei. Eu queria perguntar a você: um dia nós vamos ter que confirmar com a vida as verdades que nós acreditamos. Eu quero, pela graça de Deus, confirmar com a vida a verdade que eu acredito. E você? E você? Levante sua mão agora. Eu quero confirmar com a vida, a verdade que eu acredito. Com a vida. Deus não quer somente que você creia. Deus quer que você entregue a vida por aquilo que você acredita. Deus não espera só que você creia. Percebe agora que a gente não pode ter essa fé? Ah, porque alguém não me falou na porta da igreja. Ah, porque o pastor não me visitou. Ah, porque as pessoas não olham para mim. A gente está se abalando por coisas insignificantes, por coisas pequenas. Você sabe por quê? Porque o nosso cristianismo está pequeno demais. Quando eu olho para o exemplo desses homens que trilharam sua vida com sangue, com renúncia, com resiliência, eu fico pensando: que espécie de cristianismo Deus está esperando de mim hoje? E o que vai acontecer conosco lá na frente? Que a nossa fé não seja uma fé que só caminha para frente quando o vento está a favor, mas que a nossa fé, de cabeça erguida, joelhos dobrados, prevaleça nas tempestades, na escuridão e nas adversidades dessa vida. Eu concluo apresentando para vocês que logo depois Jerônimo também foi julgado. A princípio, negou tudo, negou Wycliffe, negou o ministério de Hus, mas dentro da prisão se arrependeu e seguiu em frente. E aí nós vemos que pouco tempo depois da morte de Hus, também tombou esse outro herói da Idade Média, chamado Jerônimo. A pergunta que fica, e com isso eu concluo essa reflexão, é: pastor, o que faz a gente perseverar? Porque os dias
são difíceis e serão muito mais difíceis quando Cristo voltar. É por isso que o livro Grande Conflito faz a gente olhar para trás, ver as histórias e as biografias, para dizer o seguinte: a história vai se repetir de provações, de dores e perseguições, mas também vai se repetir de fidelidade, de abnegação e de entrega. A pergunta é: o que me faz prevalecer? O que me faz continuar? O que me faz perseverar? Eu acredito que é isso aqui, amigos. Eu acredito que é isso aqui. O que faz a gente continuar e prevalecer é isso aqui. A raiz da perseverança e a dependência de Deus. O que faz você continuar é quando você todos os dias pede a Deus: me dê o batismo do Espírito Santo. Para hoje. Para hoje. Segunda-feira. É hoje, Senhor. Dia 20 de março. É hoje, Senhor. Eu quero perseverar hoje. Eu quero depender de Cristo hoje. Eu quero ler a Bíblia hoje. Eu quero orar hoje. Eu quero compartilhar a vida de Cristo hoje. 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 Você não precisa lançar o seu olhar para o futuro longínquo. É hoje. Hoje eu vou caminhar com Cristo. Hoje eu vou submeter minha mente à influência do Espírito Santo. Hoje eu quero ser guiado completamente por Ele. A raiz da perseverança é a dependência de Deus. Quem for dependente continuará até o fim. Que Deus te abençoe hoje. Que o espírito de entrega e de paixão de John Huss e Jerônimo, que suas práticas e suas prioridades sejam as nossas nesse dia. E que Deus nos dê a resiliência que eles tiveram, a coragem que eles tiveram e a perseverança que eles tiveram. E não se esqueça, a raiz da perseverança é a dependência diária de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga: eu creio, pastor, nisso. Eu creio. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Que Deus te abençoe hoje. Que tenha um lindo dia. E depois pare em algum momento para ler o capítulo 6 do livro Grande Conflito. Forte abraço. Eu chego a respiro, pastor, porque a vida desses homens é um negócio incrível, né? Incrível. Que fé, né, pastor? Que fé tremenda. O cara vai queimar vivo e ele não recua, né? E o sangue deles se tornou semente, né, pastor? Uhum. Nós só Uhum. estamos aqui porque esses caras pagaram com a própria vida para que o evangelho fosse propagado. Talvez quem tenha pensado nessa mensagem não tenha o viés da mensagem que o senhor apresentou hoje, de uma dependência do Espírito Santo, que esse poder vem dele na pessoa central de Cristo, né? Mas a morte como semente, a persistência na dificuldade, um propósito de vida, está muito encerrado dentro de tudo que o senhor falou hoje, Uhum. pastor. Uhum. É Glória a isso Deus. mesmo, pai. É isso mesmo. Vamos orar, meu pastor, o senhor pode orar conosco, por gentileza. Pai Santo e Pai querido, que paz é essa, Senhor, que somente a Tua presença nos dá? De forma serena e segura, nós temos paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. E porque Ele nos deu o Espírito Santo habitando em nós, nós começamos esse dia dizendo: obrigado, Senhor. Porque nossas promessas que fazemos ao Senhor podem falhar, mas as Tuas promessas em nossa vida nunca falham. Obrigado por Tua presença entre nós. Obrigado por ter conduzido de forma tão consistente a vida de homens que não abriram mão daquilo que acreditavam e que hoje, Senhor, hoje, a vida de Rus e Jerônimo viraram semente
que nos ajuda hoje, inspirados por aquilo que eles deixaram, a continuar nessa caminhada e acreditar que vale a pena perseverar. Que cada homem e mulher, jovem, adulto e criança, dessa sala 57, nunca pare, nunca desista, nunca volte atrás. Que todos nós juntos avancemos pela fé, na certeza de que aquele que começou boa obra em nós não está de braços cruzados, mas está trabalhando em cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a termos a mesma fé, resiliência, persistência, fidelidade e perseverança que eles tiveram. Que o Senhor escute essa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. 4 coisas para te dizer, meu pastor. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, meu amado. Amém. Recíproca é verdadeira. Te amo, Wagner, e amo a cada um de vocês dessa sala que, para mim, sempre é um privilégio estar aqui presente. O dever de Obrigado. casa hoje, só lembrando, viu, Wagner? É ler o capítulo 6 do livro Grande Conflito, tá bom? Amém. Vamos ler, pastor. Vamos ler sim. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Um grande Um dia na abraço. presença de Deus, pastor. Mais uma mensagem. Leia o capítulo 6 do livro Grande Conflito, tá bom? O pastor pediu aí nossa tarefinha do dia. Maria de Jesus Coelho. Bom dia, amado. Bom dia, viu? Você pediu para eu falar com você. Estou falando com você, viu, querido? Deus te abençoe ricamente. Quero cumprimentar os irmãos do meu distrito de Valparaíso Sul. Estamos em uma jornada na madrugada de 15 dias pela busca do poder do Espírito Santo para consagrar as famílias do nosso distrito e orar pelos nomes que nós já estamos levantando dentro da congregação, através dos Clube Desbravador, aventureiros, estudantes da Bíblia, aqueles que participaram conosco dos 10 dias de oração. Estamos acumulando esses nomes e levando de um momento para o outro. 10 dias de oração, estamos trazendo o resultado dos 10 dias para dentro da Semana Santa. E nós estamos agora, durante 15 dias, numa jornada espiritual, orando pelos nomes que desejamos muito que eles se convertam e façam parte conosco da Semana Santa, né? Vêm para a Semana Santa, aceitem a Jesus, estiveram conosco nos 10 dias, vêm agora para a Semana Santa. Vamos levá-los, aqueles que já estiverem envolvidos conosco, para o dia 1º, para o nosso Impacto Esperança, para distribuir o Grande Conflito na comunidade. E a gente vem trazendo esses interessados no crescimento orgânico da igreja. E lá, em setembro, outubro, com a graça de Deus, o Senhor nos dará a colheita dessas almas que o nosso distrito está trabalhando por elas. Então, na pessoa do irmão Adalcino, primeiro ancião da sede, um abraço a todos os irmãos da sede do distrito que estão participando conosco agora da sala, nesses 15 dias de busca. Na pessoa do irmão Antônio, da Igreja do Ipanema, Samuel, que é o líder do Ministério Pessoal, que está aqui desenvolvendo esse projeto conosco. A Elaine, da sede também, que está desenvolvendo o projeto como Ministério Pessoal. O Júnior, da Igreja do Ipanema 1, junto com o Eliton, que é o primeiro ancião desta igreja, estão desenvolvendo esse projeto conosco. Não gosto de projeto, o nome, né? Esse movimento. Irmão Valdisson, da Igreja do Val 1,
também está desenvolvendo esse projeto da jornada conosco com 3 objetivos: buscar o batismo diário do Espírito Santo, consagrar nossas famílias e orar pelos amigos que já estamos trazendo dos 10 dias para dentro da Semana Santa, além daqueles que são interessados, que estão em torno da igreja. Todos esses nomes estão indo para os grupos das igrejas. A gente posta para eles meditações do Espírito de Profecia, de uma meditação dela que fala: recebereis poder só sobre o Espírito Santo. E tem todo um projeto missionário desenvolvido dentro da Semana Santa para que a igreja esteja em movimento e nós tenhamos uma igreja com propósito, onde cada irmão pode contribuir para o crescimento numérico desta congregação e tenhamos a adesão de novos discípulos no reino de Deus. Um bom dia ao distrito de Valparaíso Sul e a todos os distritos aqui representados, pastores aqui representados. Que Deus seja louvado pela experiência de cada um de vocês. Muito bem, nós vamos agora para mais um testemunho da Sala 57, e você vai ver que esse testemunho ele vai se repetindo em sua experiência, nas características da experiência, né? E eu quero chamar aqui agora a Rafaela. Rafaela de pronto me atendeu ontem, trocamos uma ideia, eu ouvi todos os áudios dela. Bom dia, Rafaela Lima, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Que bom ver o seu rostinho, né? Eu estava ouvindo só a sua voz, agora já posso vê-la, né? Sim. Que legal. Bom dia a todos da sala. Rafaela é sala 57, firme aí, já está na caminhada. Está quanto tempo na sala já, Rafaela? Eu iniciei, acho que final de 2020. Eu iniciei nesse período, assim, que estava no início, né? Ainda, o primeiro ano da sala. Certo. Nesse momento, a Esther Leite mandou para você o link, né? Nós vamos chegar nesta fase lá na frente, a Esther Leite é sua moderadora, né? Sim. Muito bem. Deixa, antes de começar a história da Rafaela, dizer para você, eu vou pedir um favor para você que está me ouvindo aí, tá? Agora e depois também. O meu WhatsApp, ele deu um problema que eu tive que desinstalar e reinstalar o WhatsApp. E aí eu perdi todas as minhas mensagens, todas. E nós temos um grupo onde os moderadores recebem os testemunhos de vocês e colocam lá neste grupo. Então, é lá que eu busco os testemunhos, né? Eles colocam lá para me ajudar, eu ouço os áudios que eles colocam lá, além dos testemunhos que aparecem aqui na reunião, assim, ao vivo, e a gente vai encaixando as peças, mas lá é a mina, né? Dos testemunhos que chegam na sala. Eu perdi todos eles. Todos. Então, nós estamos buscando agora um outro recurso para isso não acontecer novamente. Mas o que eu peço para você? Você que mandou o seu testemunho e ainda não apareceu aqui na sala, manda de novo para o seu moderador, tá bom? E eles vão colocar no grupo lá hoje. Você que nunca mandou o seu testemunho aqui para a sala, uma das partes essenciais desta sala é exatamente contar histórias de pessoas que tiveram uma experiência como a da Rafaela, da nossa administradora de grupo ontem, Iranilda, que deu testemunho, e de tantos outros que aparecem aqui na sala. E a gente não vive sem esses testemunhos. E eu sei que você tem um testemunho, mas às vezes você fala assim, vou mandar, pastor Wagner não vai ver. Outro dia eu conversei com uma pessoa, o testemunho dela estava no nosso arquivo de testemunhos há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Quando eu liguei, ela falou assim, pastor Wagner, me ligando? Falei, pois é, irmã, o Espírito Santo move as peças do tabuleiro. E o nosso objetivo, a gente não sabe quanto tempo vai ficar no ar, queremos ficar o máximo possível. Obviamente, em algum momento eu vou chegar na sua história
e você, que tem o desejo de testemunhar, vai vir aqui e contribuir conosco. Mas para isso você tem que abastecer a sala com histórias de vidas transformadas. Se os testemunhos mexeram com você até hoje, nós precisamos continuar mexendo com outras vidas que estão vindo para a sala através da sua história. Se você não manda para mim, você desacelera o poder e a eficiência da sala 57. Então, você tem um testemunho? A sala te ajudou a compreender algumas coisas importantes? Manda para a gente. Ah, o meu testemunho não é tão importante. Olha, o testemunho daquela irmã lá, misericórdia, vou contar a minha história. Queridos, testemunho é testemunho. Não importa o que aconteceu, como aconteceu, se na sua opinião é simples, eu não acredito nisso. Testemunho é testemunho. E ele se liga, se conecta à realidade de alguém que necessita de ouvir a sua história. Então, a Jane Silva. Jane, você já mandou o testemunho para mim? Já mandou, dona Rosiane, seu testemunho para mim? Já mandou? Hein, Edmilson? Você que está aí com a esposa, já mandou? Pois é, dona Rosiane, por que não mandou aí testemunho? Eu sei que Deus já fez coisa aí na vida da senhora e a gente tem que contar aqui, tá certo? Esmeralda, por que não mandou o testemunho ainda? Hã? E dona Rosana? Ô, Rosana, e aí? E Marilene, cadê o testemunho? Fica olhando aí para mim. Manda o testemunho. Ora, mas eu quero contar. A Janete já contou o testemunho dela aqui. A irmã Luísa também. Pastor Jairo, deixa eu contar a sua história aqui, mano. Manda seu testemunho para nós. O pessoal quer saber como é que o pastor Jairo se tornou pastor, como é que ele jubilou pastor, que é uma vitória tremenda, e como é que a sala tem trabalhado no coraçãozinho do pastor Jairo. Manda para a gente contar, pastor. Vamos contar amanhã, pastor Jairo, esse testemunho? Manda para mim, estou falando com o senhor aqui agora, tete a tete. Jairo Souza, manda o testemunho para mim, pastor. Eu vou contar amanhã esse testemunho, se o senhor quiser. Maria José, oi, Yolanda, manda o testemunho. Leontino, você está aí todo dia, o Leontino assiste essa sala todo dia aqui, irmãos, ó. É incrível isso, ó. Nesse mesmo lugar, todo dia, de camiseta. Difícil ver Leontino sem camiseta. Difícil. Faz a cruzinha aí, Leontino, de lado, igual você faz. De ladinho. É sempre a cruzinha que ele faz, é linda. Manda o testemunho, irmão. A gente quer continuar contando histórias maravilhosas aqui na sala e eu preciso que você faça isso para a gente continuar transformando vidas através de histórias contadas aqui na sala. Feito o meu apelo, Leila, já deu testemunho aqui, Leila? Irmã Sebastiana Cruz, como é que é o negócio? Já mandou o testemunho? Manda para cá, minha irmã. Cruzinha para a senhora também, eu te amo, viu, minha irmã? E Rafaela, você foi criada em Queimadas. Sim. Né? Em que lugar fica Queimadas? Fala para a gente. Fica na Paraíba. Fica 1h30 de distância de João Pessoa, que é a capital. Então, tu é paraibana. Sim, sou paraibana, mas eu vou para o céu. Por que não? Paraibana é gente boa. É gente boa, paraibana, rapaz. Paraibano tem fama de bravo, né? E você vai dizer isso aí para a gente daqui a pouco no seu testemunho. Sua mãezinha faleceu quando você era pequena, né? Depois ela se casa de novo, tem mais 5 irmãs. Uma dessas irmãs sua morre ainda quando ela era bem pequenininha ainda. Isso. A sua mãe se casa de novo com o seu padrasto e ele tinha problemas com alcoolismo. E você me fala, filha, que foi uma infância muito difícil porque você via a sua mãe e o seu padrasto brigarem e muitas vezes eles se agrediam não somente verbalmente, mas fisicamente. Isso está aí na sua cabeça até hoje, Rafaela? Tá na minha cabeça até hoje. E eu fui crescendo com medo, né? Com medo de ter uma história parecida com a história da minha mãe, de ter um relacionamento com alguém que tivesse um vício e pudesse viver dessa forma comigo. Então, eu cresci com esse medo. Eu tinha muitos medos na infância. Então, o registro dessas ocasiões em que seus pais discutiam, por mais que você lide bem com eles, quando você era criança, fez você crescer com medo, e até hoje eu tenho certeza que em alguns momentos esses fantasmas aparecem, fazendo
querendo espelhar na sua vida a história do passado da sua mãe. Por que que eu estou falando aqui, queridos? Eu estou olhando para você, que você é pai ou mãe, ou é avó, ou é influente de alguém na igreja. Querido, o que a gente faz dentro de casa com os nossos filhos marca a trajetória deles. Marca a trajetória deles. Pais, deixa eu dizer para você, não discutam na frente dos seus filhos, amado. Se a sua esposa fizer alguma coisa que você não concordou ali na hora, não repreenda, não discuta. Na verdade, não deve brigar nunca, né? Mas mesmo aquela discussão da divergência das atitudes, deixa para a porta do quarto de vocês para dentro. Lá fora, encontrem o caminho para vocês entenderem essa diferença na educação dos filhos. É muito bom quando eles não veem a gente perder o controle ou divergir. Tem gente que não sabe fazer isso. A Rafaela foi marcada pela violência na infância. Isso a atrapalha até hoje, muito embora em Cristo ela procura lidar muito bem com isso. A sua mãe não deu certo com seu padrasto, terminou, voltou, e por isso vocês tiveram muitas dificuldades. Você chega a me dizer aqui, Rafael, eu fiquei muito curioso para entender isso. Você me disse que vocês chegaram a mendigar mesmo. Sim, chegamos a mendigar. Íamos para uma cidade vizinha chamada Boqueirão. Talvez tenha alguém até nos ouvindo de lá. E íamos, eu, minha mãe e uma das minhas irmãs. E a gente batia de porta em porta pedindo alimentos. E mesmo que era assim uma coisa difícil, mas eu ficava feliz, pastor, porque eu queria ver comida para casa. Então eu ficava feliz porque eu ia e a gente estava em busca do nosso sustento, né? Como crianças e a minha mãe não tinha trabalho e também na cidade ainda não tinha muito conhecimento para ela poder procurar emprego com alguém. Então a gente ia lá nas casas e pedia comida, as pessoas davam, e eu voltava para casa feliz da vida, porque voltava com um saco de comida, e aquilo ali para mim era assim, momentos que difíceis, né? Porque a gente vai naquela insegurança, será que as pessoas vão me atender bem? Será que vão me bater? Será que olhar para uma criança, né? Naquele tempo ainda as pessoas não faziam isso de, vamos chamar o conselho tutelar. Hoje em dia já se faz, né? Na minha infância ainda não, mas a minha mãe sempre estava pertinho. A gente dividia assim, ó, você vai numa casa, eu vou noutra e ela noutra, mas estava sempre perto. Então a gente ia assim, eu ficava feliz, né? Porque tinha comida para levar para casa. Isso faz a gente refletir, né, irmãos? As pessoas que batem na porta. Isso tem quantos anos? Quantos anos você tinha, Rafaela, quando você literalmente mendigava comida? Eu tinha de 10 para 12 anos. Você nunca precisou pedir comida na casa de ninguém, né, irmão? Deus sempre deu para você condições de sobreviver, né? Mas tem gente que bate na sua porta, não tem? A comida que ela levava para casa, a comida que a mãe levava para casa, produzia o sorriso no coração de uma criança de 12 anos. Sabe, a gente não está aqui para alimentar pessoas primariamente, irmão, nem colocar roupinha neles. Nós estamos aqui primariamente para salvar a vida das pessoas por meio de Cristo, entende? Por meio de Jesus. Nós somos gratos e por isso pregamos o evangelho para que outras pessoas sejam salvas. Mas a questão social não está desassociada de forma nenhuma do evangelho. Irmã Carla Castro, a senhora está aí dentro do carro da senhora. A vida da senhora precisa iluminar a vida de outras pessoas, irmã, assim como a minha e de todos nós que estamos aqui. E muitas vezes nós iluminamos com um pouquinho que a gente tem e a gente compartilha. Porque essa menina que está dando testemunho aqui, muitas vezes comeu de comida que foi doada e o sorriso que era produzido era da bondade dos outros. Coisa, né? Poderoso isso, né, Rafaela? Você cresceu com esses medos e você tinha medo de casar e refletir a mesma história, né, de vida. Sim. Você é casada hoje? Sou casada com o melhor homem do mundo. Ele é lindo, pastor. Eu posso Ele chamar ele e os meninos para vocês conhecerem? se pode chamar, deve. Claro que sim. Chama eles Ele aí.
O meu esposo se chama Felipe, José Felipe, mas todo mundo chama ele de Felipe. Aí o meu filho de 6 anos é o Elias. Oi, Elias, beleza? Olá. Que minha farda, ó. A farda, que legal, hein? Que legal. E você tá com a janela bonita, hein? Eita! Aí sim, meu amigo, que coisa linda, né? E o maridão, olha aí, E aqui é o Moisés. Olá. Moisés. Repete os nomezinhos para a gente orar pela sua família. Tá, o meu esposo é Felipe, o meu de 6 anos, meu garotão é o Elias e o bebê é o Moisés. Bebê Moisés, anote aí para orar por essa linda família. Você viu aí, Filipão, ela falando que você é o mais lindo do mundo, irmão. Olha. Que bom, ela pensa assim, né? Ela tem que pensar, né, Felipe? É isso aí. Felipe, prazer em conhecer vocês, viu? Linda família de vocês. Parabéns. Deus abençoe. Amém. A sala 57 chega nos lares, irmãos. Olha que lindo, né? A sala 57 chega em casas assim, influencia toda uma família dessa. Porque já já você vai ver que a Rafaela é influenciada pela sala a mudar o seu procedimento com a própria família. Você vai ver que legal. Filha, aí você vai crescendo. Você me disse que cresce com medo de casar e sofrer a mesma coisa que a sua mãe sofreu, mas você, graças a Deus, supera isso se casando bem e tendo uma família feliz, né? Na Sim. história da sua conversão, você disse que uma vez chegou na frente de um armário, não tinha comida, e você orou a Deus. O que você orou a Deus diante daquele armário vazio, filha? Eu orei, eu disse, Senhor, por favor, não nos deixa morrer de fome, porque não tem nenhuma comida aqui no armário. A minha mãe pediu para limpar o armário, né? E só estava sujo lá, não tinha nada, não tinha nenhum pacote de cuscuz, nada. E eu comecei a limpar e chorando, eu orei. A minha mãe disse, menina, para de chorar, que a gente não vai morrer de fome, não. E eu fiz essa oração. Vocês conheceram uma irmã que estava subindo uma rua com uma cesta básica na cabeça. Conta para mim essa história. E quando eu terminei de orar, aí as minhas irmãs disseram, olha quem vem ali, é a irmã Ardelina. A irmã Ardelina, ela trabalha no Ministério da ASA, da Igreja Central, lá de Queimadas. Agora já são 2 distritos. E ela conheceu a minha mãe, né? E sabendo a situação da nossa família, exatamente nesse dia que eu fiz essa oração, ela vinha subindo a ladeira, né? Porque a casa da minha mãe fica numa serra e é bem alto, e ela vinha com cesta básica na cabeça. Então, quando as minhas irmãs disseram, olha quem vem ali, eu fui olhar, e aí eu comecei a gritar, Santa Ardelina, oh meu Deus, obrigada. Eu fiquei feliz demais, porque a irmã Ardelina estava trazendo aquilo que não tinha na nossa casa naquele exato momento, né? Deus já tinha respondido a oração antes de eu orar. Eu fiquei feliz demais. Quantos anos você tinha quando fez essa oração? 11 anos, 11. E ela me fala, irmãos, a Rafaela disse que ela sempre achou muito bom em Deus que ele atendia as orações dela mesmo quando criança. Ela ficava impressionada com isso. Até ela ora diante de um armário vazio. Imagina, não tinha nada. Limpa o armário, não tinha nada para comer. E ela, como criança, chora a ausência da comida e pede, Senhor, não deixa a gente morrer de fome, não. O Senhor já tinha movido o coração da irmã da igreja a trazer uma cesta básica para essa família. A oração dela foi atendida antes dela mesmo fazer a oração. Não é tremendo isso? E a irmã Ardelina, ela não só trouxe cesta básica, mas ela viu a situação de vocês e ela agenciava pessoas que precisavam de uma pessoa para limpar casas e ela indicava a sua mãe para lhe fazer faxina, né? Porque a sua mãe teve que cuidar de vocês praticamente sozinha, né? Isso mesmo. Esse contato com a irmã Ardelina fez com que a gente conhecesse outras pessoas, né? Então, ela sempre indicava a minha mãe quando alguma vizinha dela precisava de uma faxineira, precisava de alguém para lavar a roupa, ela indicava a minha mãe. E aí, minha mãe ia lá e fazia o trabalho. Às vezes, a gente ia junto com ela, porque ela não gostava de nos deixar sozinhas em casa. Minha mãe sempre foi muito de nos proteger.
E sempre de mostrar muito amor, é muito abraço, muito beijo, muito eu te amo, e a gente se fala sempre, e ela sempre tem esse carinho, né, de mostrar para nós que ela nos ama e que ela fez o que ela podia, né, para cuidar de nós. A sua mãe era católica. Sim, ela é É. católica. Você não me falou se ela está viva ainda, eu não lembro no testemunho. Está Tá. viva. E hoje ela Tá. continua católica? Não, hoje ela é afastada da Igreja Adventista. Ela foi batizada no mesmo dia que eu, mas ela, por questões de brigas com meu padrasto, ele assim interferia muito na questão dela ir para a igreja aos sábados e reclamava, e ela acabou desistindo. Acabou desistindo e eu continuei, né? Eu dizia, mãe, vamos para a igreja. Ela dizia, não vou não, que teu pai vai ficar brigando comigo e não sei o quê. Vai com Lena, que era a nossa vizinha, que deu estudo bíblico para ela. E aí eu continuei indo, acompanhando a irmã Lena, e foi assim, foi maravilhoso, né? Foi bênção. Como é que é o nome da sua mamãe? Ozenira. Todo mundo chama ela de Duíra. Duíra. É. Irmãos, vamos orar pela irmã Duíra. Semana Santa agora, ó. Que ela vá para a Semana Santa e o Espírito Santo aqueça o coraçãozinho dela e a Rafaela veja sua mamãe sendo rebatizada. Amém. Né, Rafaela? Eu sei que você sonha com isso, né? Com a mamãe de volta ao seio da igreja. Mas a irmã Ardelina, ela começa a plantar a verdade da igreja adventista na vida de vocês através do cuidado social, mas não é ela que dá o estudo bíblico. Quem dá o estudo para vocês é a Lena. Você, nesse período, era da igreja. Então, sua mãe estava da igreja católica. Sua mãe estudava a Bíblia, você ouvia um pedacinho e depois ia para a igreja. Era. O horário que a irmã Lena marcou com a minha mãe era exatamente o horário que eu ia ter que me aprontar para sair para o catecismo, que era realizado numa escola na mesma rua que a gente morava. E daí, quando a irmã Lena chegava, eu sempre dizia para ela, olha, eu vou ficar só um pouquinho, porque depois eu vou ter que ir para o catecismo. E ela sempre foi muito compreensiva, isso foi bom para mim, né? Porque ela não se mostrou assim, exigente, que eu ficasse ali. Ela foi compreensiva comigo e me deixou livre. E eu ia, né? E minha mãe ficava lá, ouvindo o estudo bíblico, conversando com ela, e concluiu o estudo bíblico com a irmã Lena, e minha mãe tomou a decisão. Isso foi em 2004. Ela tomou a decisão pelo batismo, só que quando ela tomou essa decisão, ela disse, Rafa, eu só vou batizar se você for também. Aí eu disse para ela, mãe, como é que eu vou batizar se eu não aprendi nada dessa igreja? Como é que eu vou? Eu não quero, não, que senão eu vou envergonhar o povo da igreja, porque eu não sei de nada, eu vou envergonhar a Deus. Ela disse, mas eu só vou batizar se você for. E daí eu já posso falar essa parte, né, do ancião que foi lá Pode, preencher. porque olha o que acontece, queridos. Ela não recebe o estudo, ela vê parte dos estudos. A mãe recebe todo o estudo, decide se batizar. Ela não vai se batizar porque eu não sei nada dessa igreja. Olha o que ela diz, eu não quero envergonhar essa igreja. O ancião foi na casa de vocês e ele não só levou a ficha da sua mãe para ser preenchida, mas ele levou uma segunda ficha. E ele fez um apelo para você. O que aconteceu nesse dia? Quando o irmão foi lá, o irmão João Miranda, foi lá preencher a ficha da minha mãe, ele levou a segunda ficha, ele preencheu a da minha mãe e disse, agora vamos preencher a sua, não é, Rafaela? Aí eu disse, não, irmão, eu não sei de nada dessa igreja, eu até me senti envergonhada porque eu estava com um short bem pequenininho, não era meu costume usar roupas curtas, assim, extravagantes, essas coisas, mas eu estava com um shortinho pequeno que eu fiquei assim meio com vergonha, mas ele disse, vamos preencher sua ficha, Rafaela. E ele fez um apelo, e esse apelo que ele fez, eu senti assim como se tivesse uma coisa pressionando em mim, que eu tinha que tomar uma decisão naquela hora, senão eu ia morrer, aquilo eu senti em mim. Aí eu acabei dizendo, tá bom, preencha a minha ficha, eu vou batizar. E ele preencheu a ficha. Quando ele preencheu a ficha, marcou a data, né, para o dia 3 de outubro de 2004, e seria o batismo de minha mãe e o meu. Quem ia realizar o batismo era o pastor Ronildo Medeiros. Um dia ele estava na sala, no ano passado, eu não sei se ele está ouvindo pelo Zoom ou YouTube, mas eu gostei tanto do pastor,
que foi uma bênção também para mim e para minha mãe. E no dia do batismo, já posso ir para essa parte? Pode. No dia do batismo, irmãos, eu não sabia de nada da igreja, eu não sabia de nada de mandamento, eu fui batizar. Só que, assim, era um sábado, e eu estava num trabalho que eu cuidava de um menininho de 1 ano de idade, e eu fui trabalhar no sábado. Acordei, normalmente fui trabalhar, eu sabia que o batismo ia ser no final da tarde de sábado. E fui embora trabalhar, passei o dia trabalhando, quando voltei do trabalho, aí eu perguntei ao meu padrasto, pai, cadê mãe? Aí ele disse, ela já foi para a igreja, foi se batizar. Aí eu disse, eu vou também. Aí troquei de roupa e fui embora para a igreja, nem tomei banho, fui logo. Cheguei lá, as irmãs estavam tudo desesperadas. Rafaela, onde é que tu estava? Lena já foi atrás de tudo, de moto, te procurar e não achou. E aí me chamaram logo e foram botar a bata e eu fui. Quando entrou no tanque, aí estava eu e minha mãe, eu lembro bem as palavras que o pastor disse, né? Que a filha ia ver a mãe nascendo para o reino de Deus. E a mãe ia ver a filha nascendo para o reino de Deus. Aí, quando o pastor me submergiu na água, que ele levantou assim, eu estava tão cansada, pastor, porque eu andei tanto, era uma distância grande que eu andava, eu caí de novo dentro do tanque. Quando eu caí lá, eu escutei só os irmãos rindo, assim. Eu fiquei morta de vergonha, porque eu era muito tímida, então eu fiquei tímida, eu queria sumir naquela hora, mas deu tudo certo, saí da água. Você pode estar olhando e falar assim, gente, como é que essa menina batizou sem estudar? Quando você se batiza, os irmãos levam você para um coral da igreja. Sim, imediatamente após o batismo, as irmãs já estavam montando o coral de final de ano para cantar na cantata de Natal, e aí, Rafaela, vem fazer parte do coral também, e chamaram minha mãe também. A minha mãe ainda cantou naquele primeiro Natal que a gente estava juntas na igreja. E depois já me nomearam para ser professora do Ministério Infantil. E eu, o que será isso? Professora do Ministério Infantil? Eu não sei como é esse negócio, mas elas me cobriram assim de um jeito tão maravilhoso que eu fui aprendendo as músicas, né? Pegar o inário e ali, e tudo é paz, tudo amor. E eu fui assim, ficando maravilhada com aquilo de coral e Ministério Infantil. Foi assim, Deus me mostrando um novo mundo, pastor, um novo mundo. Eu sei como é que a adventista do sétimo dia pensa, Rafaela. Tá todo mundo dizendo assim, ou uma boa parte de pessoas, como é que batiza a menina sem dar nenhum estudo bíblico? Estava trabalhando no sábado que batizou, como é que pode um negócio desse? Queridos, a prática não é batizar pessoas sem estudar a Bíblia. Não é batizar uma pessoa ainda trabalhando ao sábado. Não é a prática. Tá? Você está pensando corretamente. Mas lembra quando o ancião faz o apelo, no coração dela surge um queimar muito grande. Ela diz, meu Deus, eu tenho que tomar uma decisão, senão eu vou morrer. Amados, a decisão de um batismo e a tomada dessa decisão é algo tão sensível que existem exceções, porque depois desse sábado ela nunca mais trabalhou. Quantas pessoas você já deu estudo bíblico, Rafaela, e você já, pela fé, levou a Cristo? Muitas pessoas. Se eu não me engano, assim, nas minhas contas, foram umas 20 pessoas. Se o ancião não faz o apelo, e se ela não batiza naquele dia, é claro que Deus tem outras métricas, né? Onde estariam as 20 pessoas que Rafaela ganhou na caminhada dela? Às vezes, irmãos, a gente se prende muito à doutrina para batizar uma pessoa. Eu não estou aqui apoiando o batismo de ninguém que não esteja doutrinado. Mas eu acredito também que existem exceções, como o caso de Rafaela. Agora, vira a página e vamos prestar atenção numa outra coisa. Rafaela, você foi batizada, foi para o coral e você disse assim, as irmãs me envolveram, mas me envolveram de uma tal maneira
Agora, você que achou estranho que ela tenha se batizado sem ter sido doutrinada, por que você não acha estranho que as pessoas que se batizam doutrinadas, a gente não abraça? A gente não cerca essa pessoa de atenção, de cuidado, de carinho, como se só a doutrina fosse suficiente para manter as pessoas na igreja. Ora, se nós não devemos batizar pessoas que não estão doutrinadas, a não ser com as exceções que acontecem, nós também não deveríamos receber pessoas na igreja e deixá-las no canto sem serem envolvidas, amadas e cuidadas. Mas a gente se concentra só na ideia de que a doutrina é suficiente, né? É um erro, e por isso perdemos pessoas. Eu tava numa comissão de igreja, amados, votando o batismo de uma pessoa. A pessoa já estava vivendo a vida adventista, só que a internet está ganhando muita gente que não tem ido à igreja, certo? Mas a pessoa já estava vivendo a vida adventista lá, o centro da doutrina adventista. E na comissão da igreja, uma pessoa disse assim: como é que a gente vai batizar essa pessoa se ela nunca frequentou a igreja? E ela já tinha recebido estudo bíblico de um ancião da igreja, evangelizado pelas redes sociais, vivendo estilo de vida adventista. Ela precisava batizar e ser integrada ao corpo de Cristo. Aí eu perguntei para essa irmã assim: tá bom, ela tem realmente que frequentar a igreja, mas deixe-me perguntar uma coisa para você, irmã querida. Quantas vezes você frequentou a casa dela? Porque não é só as pessoas virem à casa de Deus. Para elas vingarem na fé, nós temos que ir à casa delas. Entende que tem um formato correto? Mas existem as exceções para cada caso. Você se batiza, já tem quanto tempo de adventista, filha? 18 anos. 18 anos. Nunca deixou a fé? Não, nunca pensei em deixar, nunca. Batizada sem nenhum estudo bíblico, mas É, abraçada pela congregação até que você amadureceu, certo? sim, isso mesmo. Qual é o modelo ideal, irmãos? Pastor José Alves, modelo ideal. Doutrinada, conhecendo a doutrina, vivendo o estilo de vida adventista e abraçada pela congregação. Esse é o modelo ideal. Filha, você se batiza e na pandemia você entra na sala. Você recebeu o link da moderadora Esther Leite e você começou igual beija-flor, né? Dava uma bicadinha na sala e saía, dava uma bicadinha na sala e saía. Assistia um pedaço, não foi assim que você começou? Foi desse jeito. Sempre acontecia alguma coisa que não dava para ir até o final. Às vezes eu acordava cedo e começava bem no horáriozinho da manhã cedinho, aí depois acabava tendo algum compromisso e aí saía. Ou então entrava uma semana, aí na próxima não. E assim eu fui conhecendo, né, o que hoje para mim, tem sido uma bênção muito grande, tem sido um aprendizado enorme. Eu estava aqui ouvindo o sermão do pastor Lucas e estava anotando as coisas, e vou anotando e aprendendo cada dia. Você só sentiu a diferença efetiva da sala quando você começou a assistir a sala com frequência do começo ao fim, certo? Sim, sim, isso mesmo. Quando a gente assiste um pouco e aí deixa, não dá para assistir mais, aí não dá para pegar toda a essência, né, do momento do programa. Mas quando a gente vê do começo até o fim, aí a gente vai pegar tudo aquilo, ver que tudo tinha um propósito para ser dito. Cada palavra, cada oração, cada testemunho, cada pregação, tudo vai se conectando de uma maneira muito grandiosa. Isso traz um aprendizado muito mais forte, né? Então, isso para mim tem sido um enriquecimento espiritual muito grande, porque eu sempre tive meus momentos de comunhão com Deus. Sempre acordei cedo, até mesmo lá na minha mãe, quando eu acordava cedo, que ia ler a Bíblia, meu padrasto dizia: você não dorme não, vai ficar doida. Aí eu dizia para ele: eu tenho que ler a Bíblia, que se eu não ler a Bíblia, eu vou morrer. Eu dizia isso para ele, e hoje em dia ainda penso assim, né?
Porque se eu não ler a palavra de Deus, o que vai ser de mim, né? Então, a sala tem sido essa extensão desse momento de comunhão que eu sempre tive e tem aumentado mais, né? Me faz ver mais amplamente o que é essa comunhão com Deus, o que é aprender sobre o Espírito Santo. Rafaela, a sala substituiu o seu momento de comunhão pessoal? Não. Hoje, como eu estava assim, meio para ver para o meu horário do testemunho, né? Eu acordei às 2 horas da madrugada, fui fazer oração, fui estudar a Bíblia, a lição, e também estou lendo esse livro aqui dessa coleção, né? Do Espírito de Profecia, essa versão mais de linguagem mais de hoje, e continua o meu momento. Então, eu sou cristã, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, e eu não deixo meus momentos de comunhão com Deus. E a sala tem sido essa ponte mais forte, né? Porque os meus filhos vão ouvindo também. O Elias está aqui, ele está ouvindo, já foi para a escola, mas o que ele ouviu aqui até agora, isso ficou na mente dele. E ele vai na escola e às vezes ele fala com os colegas o que ele ouviu, o que ele aprendeu. A palavra de Deus está sendo mais firmemente arraigada na mente dele, né? E do pequenininho também, que ele já levanta a mão na hora das orações. Ele gosta da pipoca, né, Rafaela? Ele curte a pipoca. O Elias ama. Ele pergunta, mãe, a senhora está no Zoom? Mãe, abre o áudio para eu dizer bom dia com alegria também. Eu digo para ele, filho, eu estou no YouTube. Não dá, mas você fica aqui olhando. E ele fica aqui falando, bom dia com alegria, bom dia com alegria. Pastor Gilson Almeida, o senhor está aí prestando atenção? A gente está aqui na sala, né, Pastor Gilson? A gente nem sabe o que está acontecendo lá na casa dos irmãos adorando. Uma criança na frente do computador ou do celular gritando bom dia com alegria para a gente não está vendo isso. Mas a vida está sendo transformada lá. Isso é demais, né, Pastor Gilson? É demais. Quando é que a gente conseguiria uma extensão e amplitude tão grande como essa, se não pela internet? É extraordinário isso que a internet nos dá como presente, né, Pastor José Alves? Vejo a felicidade de vocês como pastores e ver vidas transformadas assim, né? Glorificado seja Deus. Você tem um jeito de falar, Rafaela, muito legal. Transmite uma coisa muito boa quando você fala, tem um sorriso lindo, é uma pessoa bonita em Cristo, é uma preta bonita, viu? Glória a Deus. É preto mesmo, irmãos, não é negro, não é preto, é raça, a gente tem que aprender isso, né? Nós da raça, dos negão aí. Você entra na sala e você vai dizer que você acha, você tem 2 anos e pouco de sala, 18 anos de adventismo. Você descobre aqui na sala, Rafaela, que as pessoas podiam ser guiadas pelo Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito Santo. Isso chamou muito a sua atenção. Sim, chamou muita atenção, porque a gente vai estudando a Bíblia e pensa que só vai ouvir a voz de Deus ali, né, lendo, é, com as palavras que estão escritas. Mas aí a gente descobre na sala que essa palavra que está escrita, a gente também vai ouvir bem no nosso ouvido, dizendo exatamente o caminho, a direção que a gente tem que ir. Então, isso me impressionou muito, e cada dia que eu vejo os testemunhos de pessoas que estou andando na rua e escutei a voz de Deus dizendo, olha ali, volta, aquela pessoa está precisando de você. Isso me chamou muita atenção, me marcou muito, porque eu fiquei assim, impressionada de ver isso e descobri que um dia, quando eu estava dormindo, eu escutei o Espírito Santo dizendo, Rafinha, filha, você não pode continuar assim. E eu me assustei com aquilo. Era o Espírito Santo falando e eu pensava que tinha alguém no meu quarto me chamando, mas não tinha outra pessoa. Era eu e Deus. O Espírito Santo estava me chamando. E ele chamou de Rafinha. Ele me chamou de Rafinha. Eu estava falando com as amigas esses dias, eu disse, Deus tem uma forma muito especial de falar com cada um de nós, porque ele me chamou Rafinha. Tem algumas pessoas que me chamam Rafinha. Não são todas que eu conheço, nem minhas irmãs de sangue mesmo não falam assim, não. Mas ele me chamou Rafinha. Isso me tocou demais no meu coração. É porque ele é seu amigo. E ele é um amigo íntimo. E amigo íntimo fala com intimidade. Que legal isso, né? Isso é muito bom. O que me chama a atenção, Rafa, é o seguinte: você teve 16 anos de adventismo
de adventismo surdo. Isso não lhe chama atenção, você que está adorando comigo aqui? A Rafaela teve 16 anos de um adventismo surdo. Pastor, como assim? Ela não ouvia a voz do Espírito Santo falando nitidamente no ouvido dela, como ela ouve hoje. E eu pergunto, por quê? Por que tanto tempo sem saber que era assim? Ouvir essa voz, Rafa, fez diferença? Sim, fez grande diferença, porque hoje, ao cuidar dos meus filhos, ao conversar com meu esposo, tudo muda, porque a gente vai direcionado pelo Espírito Santo, não conforme nosso pensamento. Ah, eu quero dar uma bronca no menino porque ele não comportou bem na escola. O Espírito Santo, ele nos ajuda a saber como lidar com o menino que não comportou bem na escola. O Elias, ele tem um temperamento assim muito eu não sei nem que palavra usar, mas o Espírito Santo tem me dado a forma correta de lidar com ele. Moisés, eu já vejo mesmo pequenininho, mas Moisés já é mais calmo, mais brando. Mas o Elias, ele é assim daquele que não leva desaforo para casa. Então eu tenho essa busca para que eu possa ajudar ele, né? Ajudar eles nesse crescimento, né? Não só físico, mas também espiritual. Então você continua ouvindo a voz de Deus através da Bíblia, do estudo da sua lição de escola sabatina, do livro Os Escolhidos que você está lendo e todos os outros que você lê, da igreja. O Espírito de Deus fala com você, mas nas circunstâncias que não estão registradas na Bíblia, você ouve o Espírito Santo lhe falar o caminho, porque não está escrito lá. Rafaela, é assim que tem que reagir quando o seu filho desobedece. Não está escrito lá. E nessa hora, o Espírito de Deus, Rafaela, baixo, não fala. Rafaela, você não é brava. Não precisa ser assim. Porque você era brava, né, Rafaela? Sim, muito impaciente. Eu batia muito nas minhas irmãs, porque eu cuidava delas, às vezes quando minha mãe ia trabalhar, e eu batia muito nelas, gritava, xingava, e isso foi um trabalho que Deus teve comigo, porque depois mesmo que eu batizei, eu ainda ficava meio brava com as meninas. Até um tempo desse foi que eu pedi perdão, né? O Espírito Santo me ensinou que eu devia pedir perdão para as minhas irmãs, e eu pedi perdão para elas, né, para as 4, elas me perdoaram. Teve uma que veio com brincadeira e disse, não perdoou não, você pensa que ainda não dói aquela pancada que você me deu? Ah, eu disse, mulher, me perdoa. Ela disse, tu não sabe que eu te perdoo? Mas o mais lindo é... Porque é coisa do passado, né, Rafaela? Do Sim. passado não precisa, né? Mas o Espírito moveu você para ir lá reparar essas feridas que você causou quando ainda não era controlada pelo Espírito. Queridos, dá uma olhada. Ela já amava Jesus. Ela já tentava imitar Jesus Cristo. Ela sempre soube que Jesus era manso, que quando Jesus era forte, ele não agredia as pessoas. Jesus agredia o fato, nunca as pessoas. Havia lágrimas nos olhos quando ele repreendia as pessoas. A Rafaela já sabia disso. Mas por que ela não tinha condições de fazer? Porque não tinha poder. É o poder do Espírito que me faz ter condições de centralizar Cristo. Cristo sabe quem é, queridos? Tá tudo embaçado aqui, ó. Tá tudo embaçado. Eu tirei os óculos. Sabe quem Cristo é, queridos? Cristo é. Ele ajusta tudo na minha vida. Isso é Cristo. Sem ele, vida embaçada. Mas sabe quem coloca o óculos? Espírito Santo. O pastor Gilson treinando lá. Está fazendo o mesmo exercício. Queridos, se o Espírito de Deus não colocar os óculos, Cristo não te dará a visão clara da vida. É assim que eles combinaram. E recebereis poder. A gente quer ter Cristo sem esse poder. Passou 16 anos surda. Foi curada da surdez tem 2 anos. Ela agora ouve. E por ouvir, você abraça mais seus filhos, né? Você falou para mim.
Sim, eu abraço mais eles, eu beijo mais, eu converso e, e falo para eles o quanto Deus ama eles, o quanto Deus ele deseja que eles estejam prontos para ir para o céu quando Jesus voltar, e que o Espírito Santo também quer falar com eles. E isso eu acho que para toda mãe é algo muito importante, falar para o filho que o Espírito Santo quer falar com ele, que o Espírito Santo quer conduzir, quer acalmar o coraçãozinho inquieto deles. O Espírito Santo quer fazer essa obra. Então, os filhos precisam ouvir isso todo o tempo, porque eles são crianças, então a mente deles vai aprendendo conforme vamos repetindo, né? E o Espírito Santo tem me ensinado isso todos os dias. Eu fiz um encontro de casais domingo, Rafaela, e li um texto que está no Espírito de Profecia que diz assim, ó, que os pais deveriam ligar os filhos no culto, no altar e ensinar para eles. Está no Espírito de Profecia, irmãos, desde o começo, em sua tenra idade, a pedir o batismo diário do Espírito Santo. Ela disse, Ellen White disse, que nós devemos ensinar nossos filhos desde a tenra idade a pedir o batismo diário do Espírito Santo. Aí eu fiz um teste, perguntei para todos os irmãos que tinham filhos, quem ali já havia, desde a infância, ensinado seu filho a buscar o batismo do Espírito Santo? Sabe quantas mãos levantaram numa congregação com 80 pessoas? Uma mão. Uma mão apenas. Uma. Se ele está ausente na vida dos adultos, vai estar ausente na vida das crianças. Isso é lógico. Para mudar a história, tem que estar presente na vida dos adultos, para a gente colocar o Espírito Santo na vida das crianças. Daí vem uma nova geração cheia do Espírito Santo. Filha, você disse que você, com tudo isso, começou a expressar mais o amor. E você fala as 4 frases para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua mãe. Como é que você tem experimentado isso? Sim, eu sempre falo as 4 frases. O Elias ele está aprendendo já, e eu acho que isso move o coração, né? Isso move o coração da minha mãe, do meu esposo, dos meus filhos e de quem eu encontro. Um dia eu estava indo para uma consulta e eu chamei o Uber, isso não aqui onde estou morando, porque eu estou no interior da Bahia. A gente estava no Pará, e eu chamei o Uber, e quando ele me deixou lá na porta da clínica para fazer um exame, aí eu falei as 4 frases para ele. Ele ficou que não acreditava que estava ouvindo uma coisa dessa da parte de um passageiro, né? Porque geralmente a gente quer só o serviço da pessoa, não quer falar com a pessoa ou contar nada da vida cristã. Mas eu falei para ele, eu amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. E o homem foi feliz da vida, embora eu entreguei um folhetinho para ele. Isso, assim, me deixou, acho que mais feliz do que aquele homem, né? Porque Deus, ele nos usa para mostrar para as pessoas que a gente não quer elas perto da gente só porque convém, só porque ele tem alguma coisa para nos oferecer, mas porque a gente ama as pessoas, porque Cristo nos amou primeiro, né? E o Espírito Santo nos ensina esse amor a transbordar, a desaguar para outras pessoas. Ultimamente, Sim, pois não, ultimamente, assim, o Espírito Santo tem nos ensinado aqui, onde a gente está, nessa vila, que tem muitas igrejas que são evangélicas. E o Espírito Santo tem nos dito assim, vai lá com eles, vai lá na igreja deles. E a gente tem obedecido essa voz. Faz 2 semanas, o meu esposo disse, Deus está me mandando dar meu testemunho na Igreja Batista Renascer. E ele falou com a irmã, a diretora da igreja, e ele foi lá, falou o testemunho lindamente, usando a palavra de Deus e a transformação que Deus fez na vida dele, e os irmãos ficaram muito felizes, né? Ele aproveitou o testemunho para levar as pessoas para a palavra, para o batismo do Espírito Santo, e também aconselhando os jovens, porque tem muitos jovens lá na igreja. E os irmãos ficaram tão felizes. Hoje, nosso relacionamento com eles é diferente, porque a gente não tem igreja adventista aqui nessa vila, mas o Espírito Santo disse, vai lá na igreja deles, vai lá. Então, a gente visita as igrejas, faz amizade,
conversa aquilo que o Espírito Santo está nos mandando fazer. E então a gente está muito mais feliz, né, fazendo o que Deus nos pede. Porque em outros lugares, pastor, por onde nós passamos, eu e meu esposo, nós somos missionários, já faz 8 anos. E, assim, missionários em tempo integral. Os outros lugares onde passamos, não tinha igreja adventista, alguns, tinha outras igrejas, mas a gente estava fechado, não estava ouvindo a voz do Espírito Santo, nos mandando ir lá com eles. E agora é diferente. Agora a gente vai lá e a gente deságua, né? Deságua neles, na vida deles. E isso faz a gente crescer mais na fé e querer ouvir mais do Espírito Santo. Você disse que aí não tem igreja adventista? Não tem templo adventista aqui. Ah, agora sim. Não tem templo, igreja tem. Somos nós. E logo, logo a gente vai ver batismo, filha, porque um tipo de evangelismo maduro como esse, sem barreiras, sem preconceito, entrando na vida, na experiência dos outros, isso vai dar fruto. Logo, logo você vai tirar foto de pessoas sendo batizadas aí por conta dessa maturidade que o Espírito Santo está dando para você. Que coisa mais poderosa, né? Singela isso. Né, irmã Francisca Almeida? Enche o nosso coração de alegria isso, né? Um irmão adventista indo na outra igreja testemunhar do poder de Deus, né? Que coisa tremenda isso. Ei, falar nisso, a gente podia ouvir o testemunho do seu marido, né? Deus transformou a vida dele. O que você acha? Bom. Eu pego o contato dele e pode marcar com ele que ele vai ter a alegria de compartilhar. Eu gosto de compartilhar a vida de famílias transformadas. Amém. Né? Que coisa linda. Você disse, então, na última frase para mim, que a sua vida agora tem, a sua vida cristã, desde que você conheceu o Espírito Santo aqui na sala, da forma como você conhece, tem um foco maior. O que mudou na sua experiência cristã que você disse para mim? Pastor, agora, de tudo que eu fazia, eu somei, agora minha vida é assim. Como é que é? Porque agora a minha vida é conduzida pelo Espírito. Não é mais pelo meu pensamento. Eu sempre fui muito impulsiva, pastor. Às vezes a gente estava no lugar e tinha, assim, a gente ficou um momento lá no Amazonas, acho que 1 ano, numa região assim de muitas águas. Isso para nós era assustador, porque muita água, né? Na ADRA a gente estava trabalhando e lá eu, na minha impulsividade, eu queria, nós éramos voluntários, recebia uma ajuda de custo de R$500. E eu ficava na minha impulsividade, querendo fazer tudo, querendo fazer muita coisa. E eu dizia, amor, vamos pegar nosso dinheiro e vamos comprar umas coisas para fazer um chá entre amigas, para fazer uma escola cristã de férias. Ele dizia, meu bem, como é que a gente vai pegar o nosso dinheiro? Só tem R$500 para comprar comida, você quer usar para fazer esses negócios? Não dá. E eu bati o pé e dizia, a gente tem que fazer, a gente vai ficar fazendo o quê aqui nesse lugar? A gente tem que fazer a obra. Mas depois Deus foi me ensinando que não é assim, né? Eu tenho que ter cuidado, porque, assim, o que era ajuda de custo para a gente era aquilo. E eu não podia entrar em atrito com meu esposo, porque eu queria fazer. Ele sempre tinha as ideias de fazer. Vamos fazer classe bíblica. Na classe bíblica, a gente não vai precisar usar dinheiro, só pegar os materiais com o pastor. Mas eu queria fazer mais. Ainda hoje eu ainda tenho esse pouquinho aqui que fica desse jeito, mas o Espírito Santo me diz, espera aí, filha, não é assim. Você tem 2 filhos, você tem o seu esposo, vocês trabalham juntos. E eu estou no centro. Se eu não estiver no centro, aí você faz do jeito que você quer. Mas se eu estiver no centro, aí não. E espera, não é desse jeito. Então, o Espírito Santo vai me ensinando como é que eu vou agir. Mesmo que eu quero fazer a obra, eu quero espalhar a mensagem, eu quero fazer palestras para as mulheres, mas o Espírito Santo vai me ensinando que eu tenho que saber trabalhar. Eu não estou sozinha em campo missionário, né? Eu tenho uma família agora, e isso pesa a responsabilidade, porque a gente tem que saber como lidar. Mas aí o Espírito Santo é quem vai ensinando. Não há, assim, grandes momentos que a gente pensa, e agora, como que vai ser? Mas o Espírito Santo vai dizendo, ele vai dando a direção. Então não fica tão... Você, quando disse que é missionário, vocês são obreiros bíblicos? Como, sim. É.
E vocês são contratados por pastores e ficam em determinadas regiões para implantar a igreja, é isso? Sim, isso, mas até 2020 nós estávamos assim, 2020. Depois a gente acabou passando por umas dificuldades e umas decepções, e a gente acabou ficando assim como soldados meio feridos, e a gente tentou ficar num cantinho, quietos. Depois, nós fomos convidados para um projeto aqui no interior, que é um projeto que uma amiga nossa nos convidou para a construção de um orfanato. Então, nós estamos aqui. Meu marido trabalha na parte de agricultura, plantando lá, né, para o que futuramente as crianças desse orfanato irão comer, e estamos evangelizando a vila onde moramos. Então, daqui da vila para a terra do orfanato são 6 quilômetros de distância. Meu esposo vai todo dia de bicicleta. Ele, inclusive, ficou em casa agora, porque eu estou dando testemunho, mas ele sempre vai de bicicleta cedinho. E lá ele planta, ele faz, né, cuidado lá daquela parte. E está em construção esse projeto. Nós estamos aqui, eu sei que eu vim para esse projeto porque eu e meu esposo, a gente orou muito. E a gente ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, olha, vocês têm capacidade, vai lá. E a gente veio, né? Mas o Espírito Santo, ele tem falado já conosco que tem um tempo e a gente não veio para sempre, porque existem outras coisas que Deus quer que a gente faça. Então a gente está aqui. Hoje o rendimento que vocês têm é desse trabalho que ele faz lá na agricultura. Sim, é. Okay. Mantém os 2 filhos e a casinha que vocês têm aí hoje, porque vocês estão na região para evangelizar essa vila, né? Uhum. Então, aqui, um irmão paga o aluguel, outro irmão paga a luz, e foi um grupo, né, que está fazendo essa Mantendo ajuda. vocês para vocês ficarem e evangelizarem essa cidade. É, isso mesmo. Vida completamente entregue à missão, né, irmã? Sim. Coisa linda, né? Se essa bicicleta tivesse um motor, hein? Seria ótimo. Pastor, na semana passada, os cachorros atacaram meu esposo. Ele vinha descendo uma serra, não sei se vocês têm essas regiões aí muito íngremes, né, muito cheio de ladeira. Ele ia descendo, os cachorros atacaram ele caiu dessa bicicleta, chegou com o braço arranhado, um buraco aqui na mão, graças a Deus que já está melhor. No segundo dia ele não pôde ir trabalhar, estava com a perna doendo, mas graças a Deus que já está melhor, e já pega a bicicleta e vai embora, e eu sei que é o Espírito Santo que dá para ele, né, essa disposição, esse ânimo para fazer isso. Coisa linda, né, irmã? Aí a senhora vai me dizer assim, ó, que o foco maior agora é a busca no batismo do Espírito Santo todo dia, né? Isso mudou a sua vida, tem mudado a sua experiência. Bom demais falar com você, eu ficaria aqui a manhã inteira, Rafaela, conversando com você. Nós vamos combinar, fala já para o seu marido, que na quarta-feira a gente vai entrar com o testemunho dele para a gente encaixar as histórias e conhecer a história da família toda. Tá bom? Tá bom, tá certo. Maravilha. Muito obrigado, viu, pelo seu testemunho. Você foi muito gentil, né? Muito bom ouvir você. A gente percebe o Espírito Santo em você. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe vocês. E quando os batismos começarem a acontecer, manda as fotos para a gente, que a gente quer testemunhar do poder de Deus através de vocês aí nessa vila. Amém, amém. Tá bom? Eu tenho 4 coisas para dizer para você, para o seu marido que está aí ouvindo a gente, para a sua família. Eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Amém. Igualmente, pastor, eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, porque todos aqui na sala existem. Pelos testemunhos que eu ouvi, eu fico cada dia pensando, Deus é real. Eu fico igual aquela senhora do filme lá do Quarto de Guerra. O Senhor é bom, o Senhor é grande. Eu fico assim, pastor. Quando vocês estão aí falando o testemunho, falando as coisas que Deus faz, eu fico desse jeito, fico feliz aqui, né? Porque eu creio mais em Deus, porque a Sala 57 existe e tem feito a diferença na vida de tantas pessoas e na minha e na minha família também. Como é que você fica? O Senhor é bom? Faz de novo, eu achei bom. O Senhor é bom,
bom, o Senhor é poderoso, o Senhor venceu mais uma batalha. Na irmã Iranilda ontem, o Senhor é poderoso, o Senhor curou a irmã dos traumas, né, que ela tinha, e assim também o Senhor me curou, né, dos traumas que eu tinha, e Deus me mostrou que é possível, sim, em Cristo, ter uma família de verdade, um esposo que não é um bêbado, que não bate, que não vive xingando, um esposo que é um homem de Deus. Deus me mostrou isso, né? Então, eu fico assim, desse jeito. Quem me conhece, olha, a moderadora Esther Leite, ela me conhece, ela já conviveu comigo um tempinho, e ela sabe bem quem é Rafinha. Ela fala igual a mulher lá da sala 57 mesmo. A voz dela, pastor, que achei interessante, que a voz dela parece com a mulher do vídeo, cara. Exato. Por isso que eu pedi para ela, porque me remeteu imediatamente. A Esther está aqui com a câmera dela fechada. Está com a câmera aberta aí, Esther? Abre aí para a gente falar um pouquinho com você, se for possível. Se não, a gente quer terminar agora o testemunho. A Esther está ali. Deixa eu chamar a Esther, que é sua moderadora, que manda o link para você e conhece você, né? É legal Sim. a gente fazer esse contato. Fernanda, a moderadora Fernanda, tem mandado o link para mim constantemente, porque a moderadora Esther, ela está numa área assim, de interior, de roça, e não tem bem acesso à internet, mas a moderadora Fernanda tem mandado o link todos os dias para mim. A Esther também é evangelista e, às vezes, os lugares que a Esther está não tem um sinal adequado e a equipe da sala se reúne para ninguém ficar sem o link. Né, Esther? Pastor, bom dia a todos da sala, bom dia, Rafinha, do meu coração. Ai, eu amo essa família, pastor, amo de paixão essa família. Eles são muito especiais, o Elias, o Moisés, a Rafinha, pastor, muito especial. Esse ano passado nós travamos uma luta, né, Rafa? Pelas crianças, e passamos 40 madrugadas de oração pelas crianças. E como foi um privilégio, pastor, lutar por essas crianças, pelos filhos da Rafinha. Como é bom. Obrigada, Fernanda, que manda o link também, quando eu não posso, está sempre cobrindo. Por isso que, às vezes, é bom ter mais de um moderador, porque a gente vive muito também em regiões difíceis, a gente viaja muito, agora mesmo, daqui a pouco, já vou pegar a estrada, já vou lá para a roça, e às vezes fico bem limitada lá na roça, mas é sempre uma alegria poder contribuir, poder fazer a vida de alguém feliz, diferente, a começar por nós, porque precisa começar por nós para alcançar os nossos moderados. Então, um beijo para todos os meus moderados, às vezes não consigo responder todo mundo, o telefone bomba, o telefone para, o telefone superlota, mas as minhas orações por vocês não faltam. Eu amo cada um de vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque cada um existe. Um beijo grande mesmo no coração de cada um. Pastor Wagner, amo muito o Senhor. Temos muitas novidades para contar, desde aquele testemunho até agora. Deus tem feito proezas. Então, vamos contar, Esther. Pode ter certeza disso. Amém. Obrigado, Esther, por todo o trabalho, viu? Também amo você, seu esposo, sua família, viu, amada? Muito obrigado. Beijo, Lindo, né, beijo. irmãos? Essa cadeia, né? Essa família da madrugada que é essa bênção. Ei, eu queria, Rafa, que você fizesse uma oração para a gente terminar, pode ser? Eu? É? Sim, pode ser. Uhum. Vamos orar, então. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem dado para nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa sala 57. Obrigada, Senhor, porque eu faço parte da sala 57. Porque cada pessoa aqui está disposta a ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E eu te peço, Senhor, mais uma vez, nos batiza com Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nos direciona cada dia, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos romper com os limites, com as barreiras desse mundo e que possamos evangelizar aqueles que precisam conhecer o Evangelho eterno. Nós te pedimos, ó Deus, que nos ajude naquilo que nós, como pessoas, fisicamente precisamos,
porque são muitas as necessidades em um campo missionário, são muitas as necessidades de uma família, são muitas as dificuldades que muitos dos irmãos estão vivendo, pois vejo em grupos de oração a dor de muitos passando por enfermidades, mas, Senhor, eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo traga um alento para essas pessoas, que eles possam ser cheios de esperança, esperança na vida eterna, porque essa vida aqui é passageira. As nossas dores nesse mundo vão passar, mas a eternidade será para sempre. Nós estaremos com o Senhor Jesus, estaremos conhecendo o Espírito Santo e o nosso Deus, e é isso que nós queremos, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que nos ajude, que sejamos instrumentos teus nessa manhã para desaguar na vida dos nossos vizinhos, colegas, pessoas que a gente encontrar indo para a roça, indo para o trabalho, os nossos amigos, que o Senhor nos use, Pai. Eu te peço, Senhor, que continue abençoando os pastores que aqui fazem parte do grupo na sala, que o Senhor continue abençoando os moderadores, os intercessores e cada sala que existe com um propósito de oração na busca pelo poder do Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, que nos use nesse dia, nos ajude a fazer o bem sem olhar a quem, como vimos naquele pequeno vídeo, nos ajude a ser uma bênção para a vida das pessoas nesse dia e todos os dias que o Senhor venha nos usar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, que coisa boa, né? Que coisa boa. Deus seja louvado por tudo que a gente ouviu e viu até agora. Eu não posso deixar esta reunião de hoje sem lembrar aos irmãos um pedido especial que eu quero deixar aqui com vocês, tá? A irmã Marlene de Romão, lá de Currais Novos, ela e o esposo foram frutos dessa sala, foram batizados aqui com a camiseta da sala, eles têm uma experiência muito legal. Ela e o marido foram frutos da sala. As mesmas se encontram entubadas na UTI no hospital da cidade. Então, pelo que eu entendi, a irmã Marlene e o esposo estão entubados na UTI daquela cidade, precisando de um milagre, né? Amanhã vai fazer uma semana de internação, eu coloco o nome dela em oração, ela e o esposo, ela é esposa do nosso irmão Romão. Bom, se foi só um deles, se foram os dois, eu não entendi bem o texto, mas esta família que é fruto aqui da sala está em dificuldade na UTI, precisando das nossas orações. Tá bom, irmãos? Lembrem desses nomes aí, ó. Irmã Marlene, tá? Lá de Currais Novos. Vamos orar por eles. Muito bem. Rafaela, muito obrigado por tudo. Deus te abençoe ricamente, tá bom? Ricamente. Mande seu testemunho. Você viu, irmã Maria do Rosário? Coisa mais linda. A senhora pode também contar seu testemunho aqui, né? Então, mande o testemunho via seu moderador, os testemunhos vão chegar, ore e na hora certa seu testemunho vem para o ar quando o Espírito de Deus se movimentar nessa direção, tá bom? Certos de que Deus nos abençoou, que foi um dia tremendo aqui nesta sala hoje. Bom dia, com alegria! Bom dia, meus amores! Bom dia, Sala 57! Bom dia, pastor Wagner Almeida! Bom dia, com alegria! Abençoando, bênção Deus, Bom dia, meus amados! Com alegria, Sala 57! Bom dia! Bom dia, com alegria! É um nozinho aí, ó. Pastor Wagner gosta de manga. Manga, uma mão no meu quintal aqui, moça. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, meu Até quarta. Pastor Wagner, chama o meu filho de Giovanni. Amo todos vocês. O pastor olha a figura da Tênis na cena.